2 fundos imobiliários que você não pode vender em 2026. Esse é o tema do vídeo de hoje. E eu digo isso porque muitas pessoas chegam até o meu Instagram, até as minhas redes sociais e perguntam: ah, Kaique, como que eu faço para ganhar dinheiro todos os meses com fundos imobiliários? Então hoje você vai entender os conceitos de colocar dinheiro em uma máquina que gera renda passiva todos os meses para você. E às vezes você pode até chegar no meu vídeo e falar: mas que tipo de autoridade você tem para falar isso? Os resultados dos nossos alunos da comunidade Alcateia, eles mostram, como vocês podem ver aqui, as pessoas que estão na nossa comunidade, elas de fato têm resultados. Nada dessas promessas mirabolantes ou dessas narrativas enganosas que tem aqui na internet. O que de fato tem é método e o método traz resultados. Mas antes de falar sobre esse tipo de conceito, você precisa entender o que é uma renda passiva. Renda passiva, ela é proveniente dos investimentos que você tem ou da fonte de renda que não necessita da tua presença. Então vamos supor que eu sou um vendedor de caldo de cana, mas eu tenho algumas franquias de caldo de cana. Como essas franquias não dependem da minha presença e elas trazem retorno financeiro para o meu bolso, se torna um ativo. O ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso sem você estar necessariamente presente. Já o passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Tem muitas pessoas que acreditam que ter um carro é um ativo, mas ter um carro só se torna um ativo desde o momento em que você ganha dinheiro com ele. Fora isso, é um passivo. Entender essa dinâmica vai fazer com que você crie múltiplas fontes de renda, que é o que nós abordamos aqui nesse canal. Mas não se engane, não é resultado garantido. Embora os fundos imobiliários que eu vou falar nesse vídeo eles têm um retrospecto, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, até porque nós estamos lidando com renda variável. Então, quanto mais conhecimento você tem, melhores decisões você pode tomar, ou seja, decisões seguras. E eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas cometerem muitos erros nas suas carteiras por não ter conhecimento, porque viu um vídeo ou porque um primo apresentou esse tipo de investimento. Não que seja errado o seu primo te apresentar algum tipo de investimento, mas o errado é você investir sem conhecimento. Benjamin Franklin vai dizer que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, quanto maior for o teu nível de conhecimento, melhores decisões você vai tomar dentro do mercado. E só para vocês terem uma noção, quando nós pegamos o IFIX versus CDI no último ano, você pode ver que o IFIX ele já está começando a performar frente à renda fixa e vai ter ali uma ascendente valorização que vai ficar muito maior por conta da queda na taxa de juros. Lembrando, a Selic hoje está em 14,75% ao ano e existe projeções dela começar a cair. E lembre-se, quem chega cedo bebe água fresca. O primeiro fundo imobiliário que nós vamos analisar aqui é o GGRC11. Como vocês podem ver, ele tem um preço de cotação de 10,17 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nos últimos 6 meses ele valorizou 2,21% e no acumulado do ano até aqui nós temos 2,32%. Vamos olhar aqui alguns tópicos importantes. Você tem um dividend yield de 11,85%, então é um dividendo muito bom. Você tem um PVP, que é um preço sobre valor patrimonial de 0,90, então está abaixo do seu preço justo. E você tem uma liquidez diária de 8,94 milhões. Acima de 1 milhão já é interessante e essa liquidez é excelente. Vamos ver alguns tópicos importantes. Olha só, é um fundo de tijolo, como vocês podem estar vendo aqui, e a vacância é de 0,21%, com mais de 300 mil cotistas, tem 313.488 cotistas. Ou seja, nessa primeira visão eu consegui entender que é um fundo que paga um dividendo muito bom, está descontado, tem uma liquidez boa, tem uma valorização e tem um nível de vacância mais baixo. Mas quando nós vamos analisar um fundo de tijolo, nós precisamos olhar também o relatório com o investidor, nós precisamos também dar uma analisada e fazer a comparação com índices, porque tem muita gente que reclama que os fundos imobiliários não batem o CDI, mas eu vou mostrar para vocês coisas bem interessantes. Quando eu abro aqui o relatório mais recente, o relatório mais recente foi lançado em fevereiro, nós temos aqui nas características do fundo, na carteira imobiliária mais especificamente falando, temos 36 ativos imobiliários e nós temos 41 inquilinos. Então é um fundo imobiliário que está com o início das atividades desde abril de 2017 e vamos dar uma olhada aqui nos locadores. E quando nós olhamos aqui a distribuição da receita imobiliária, olha só, nós temos Renault, Americanas, Ambev, AAA, Aertra, temos diversos locadores
E nós temos aqui uma grande diversificação, porque se acontecer alguma coisa com a Renault, você tem Americanas, aí depois você tem a Ambev, você tem aqui Santa Cruz, Magna, você tem Hering, então é muito diversificado. Todo fundo de tijolo, ele precisa estar diversificado entre inquilinos e também em regiões, como você pode ver aqui, ó, tem Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, que concentra a maior região, você tem também a região Sul. E quando nós descemos um pouco mais, nós temos aqui a vacância de fato confirmando 0,21%, ou seja, 99,79% desse fundo imobiliário está ocupado. E nos ramos de atividade temos comércio varejista, máquinas e equipamentos, alimentos e bebidas. Inclusive tem um vídeo completo aqui no meu canal do YouTube onde eu falo sobre o GGRS11. Eu fiz uma análise extremamente completa e são alguns minutos que vão te ajudar. Se você quiser assistir, clica no link aqui embaixo porque o vídeo vai estar disponível na descrição. Assista, deixa o seu like, comente porque vai me ajudar bastante a produzir mais vídeos para vocês. Quando nós pegamos aqui o número de cotistas, a maior parte está aqui em São Paulo. Nós temos 313 mil cotistas em São Paulo. E nós temos aqui também a questão dos ativos imobiliários, os galpões logísticos. Olha só, não são projetos ruins, não são projetos poucos. Você está pensando que é conjunto habitacional? Não é. Então aqui vai um conselho para todos os investidores que estão pensando em colocar um fundo imobiliário na carteira. Se for um fundo de tijolo, que ele tenha uma vacância baixa, que ele seja multi-imóveis, multi-inquilinos, que ele tenha uma diversificação inteligente, ou seja, que ele não fique só em um setor. Por exemplo, eu acabei de mostrar que nós temos Renault, Ambev e Americanas, são segmentos diferentes. Já pensou se um fundo imobiliário que você investe está somente alocado no segmento de bebidas, de consumos? Se der um problema generalizado, você perde um patrimônio relevante. E lembre-se, não é porque você está delegando o seu dinheiro para uma gestora estar investindo que você não tem que ter responsabilidade de escolher os melhores fundos. A escolha sempre é sua, seja para votar ou seja para investir. E quando nós fazemos a comparação, porque tem muita gente que reclama que alguns fundos imobiliários não batem o CDI, olha só, o GGRS11 ele bate tanto o IPCA como o CDI. Então é um fundo que ao longo do tempo ele tem performado muito positivamente. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimentos, nós só estamos trocando uma ideia e se for interessante para você, estude para você poder investir. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. 2 vezes por semana nós estamos aqui falando sobre investimentos, tá bom? E o segundo fundo imobiliário que nós vamos analisar é esse aqui, ó, o famoso MXRF11, né? O dividend yield de 12,19%, um PVP já acima de 1,0%. Nós temos uma liquidez diária de 16,23 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 22,77%. Aqui está um ponto interessante. Todo fundo de papel que passa muito o seu valor de patrimônio, né, o seu PVP, não faz tanto sentido você colocar na carteira, porque você vai estar devolvendo dinheiro para o cotista porque ele vai fazer emissão. Então, o fundo de papel não pode passar muito do PVP, tá? É um ponto importante. Nós temos aqui um dividendo muito consistente, o fundo imobiliário é um fundo de papel e nós temos que tomar cuidado quando falamos de fundo de papel. Ele tem mais de 1 milhão de cotistas, 1.402.216 e um patrimônio de 4,37 bilhões. Quando nós olhamos aqui a comparação, o MXRF11 ele tem performado frente ao CDI e frente ao IPCA também, isso é um ponto muito positivo. Mas olhando os relatórios que nós precisamos olhar, nós temos aqui o relatório gerencial do MXRF11, né, que foi publicado em janeiro de 2026, e nós temos um yield mensal de 1,04%, um yield anualizado de 13,21%. Também tem um vídeo muito completo aqui no meu canal falando sobre o MXRF11. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição para você poder assistir. E quando nós olhamos aqui a rentabilidade, você tem o valor de mercado da cota mais os rendimentos, então está em 33,64, frente ao NTNB principal, que é a inflação, IFIX e CDI, isso é um ponto muito bom. Porém, quando nós olhamos aqui a carteira, ou seja, a composição do portfólio, nós temos a maior parte alocada em CRI, e nós temos 11,8% em fundos imobiliários e permutas financeiras também. Então, ele tem a maior taxa em IPCA+, e INCC. Isso é um ponto interessante porque ele tende a ser reajustado também. E um ponto interessante também é que todas as vezes nós precisamos também ter o certificado de recebíveis imobiliários, o portfólio diversificado.
diversificado, olha só, imóvel residencial, varejo alimentício, shoppings, properties, agronegócio, e também está bem diversificado. Não é à toa que é um fundo que tem mais de 1 milhão de cotistas e já paga dividendos há muito tempo, só que o maior indexador dele é o IPCA. Tá? E quando nós olhamos aqui a questão dos devedores, né, onde você de fato empresta dinheiro, você tem uma taxa de emissão de 8,98% no primeiro, ou seja, tem muita coisa aqui, tem muito CRI, que faz com que o fundo imobiliário ele de fato tenha uma relação muito interessante para continuar pagando 1% aos investidores. Pontos de atenção é que nós temos uns CRIs problemáticos, né, Urbiplan, AISPESA, Arquiplan. Vocês vão poder analisar no vídeo do MXRF11, mas tem alguns CRIs problemáticos que podem dar calote nesse fundo. Mas, via de regra, os fundos de papel, eles são mais arriscados do que os fundos de tijolo. Você tem vários CRIs dentro do portfólio que faz com que tenha uma solidez, digamos assim, e previsibilidade de pagamento, via que ele também tem um caixa muito interessante. Ah, Kaique, mas e se eu quiser investir nos dois ao mesmo tempo, quanto que eu gastaria? Você gastaria aproximadamente R$20, R$25 para poder receber dinheiro todos os meses no automático. E é isso que os meus alunos da comunidade Alcatel estão recebendo. Então, se você quiser começar a investir, primeiro, estude. Tem vídeo aqui no canal, como investir em fundos imobiliários, como de fato ter uma carteira diversificada. Tem muito vídeo aqui no canal, maratona eles. Mas se você de fato quer aprender, quer um atendimento personalizado, quer de fato reuniões como essa, um grupo de alunos, um material organizado para que você comece a estudar e tenha resultados como esses que estão aparecendo aqui na tela, eu te convido para fazer parte da minha comunidade de investimentos. Porque na minha comunidade você vai ter acesso vitalício, suporte, reunião para auxílio, vai ter mapa mental, e-book, planilha, você vai ter muitos conteúdos para poder te ajudar diariamente a investir melhor o seu dinheiro. O link está aqui embaixo na descrição, você pode estar adquirindo o seu produto e de fato estar confiando no meu trabalho, que é muito sério e tem dado muito resultado na vida de várias pessoas. Ah, Kaique, mas você só mostra o resultado das outras pessoas. Não, olha só, esse aqui são resultados meus de dividendos, de fundos imobiliários, mas também de ações, de investimentos internacionais, e é tudo que eu ensino dentro da comunidade. Então, não perde tempo. Clica no link e venha participar, porque tem um desconto muito bom para você e nós vamos começar a trabalhar. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E aí, qual é o fundo imobiliário que você quer que eu analise? Deixa aqui embaixo nos comentários para poder entender mais sobre o que você deseja e assim fazer um vídeo de análise profissional para todos. Então é isso, pessoal. Forte abraço, valeu, tchau e fui.